Thomas More tinha muitos talentos. Ele era advogado, escritor, pai dedicado, conselheiro do rei e, acima de tudo, alguém que se recusou a trair sua consciência. No ano de 1535, ele foi condenado à morte e preso na temível Torre de Londres, acusado de alta traição por desafiar o rei Henrique VIII. Hoje ele é lembrado como mártir, santo e símbolo de integridade. Mas quem foi de fato Thomas More? À primeira vista, ele parecia um homem comum, ou seja, um pai de família amoroso, um profissional bem-sucedido, alguém que poderia ter desfrutado uma vida tranquila e confortável. Mas por trás dessa aparência escondia-se uma força interior admirável. O que o levou à prisão e selou seu destino foi sua ousadia. Ele teve a coragem de enfrentar o próprio rei, escolhendo a morte em vez de renunciar à sua fé e aos seus princípios. Porém, o que motivou Thomas a fazer uma escolha tão radical? Por que ele desafiou um dos monarcas mais poderosos de sua época, sabendo que isso significaria perder tudo, sua liberdade, sua reputação, sua família e, por fim, a própria vida? A vida de Thomas More é uma das páginas mais dramáticas da história da Igreja, certamente. Compreender sua fé inabalável e sua luta interior é tentar desvendar o que fez desse homem um exemplo eterno de integridade. É também tentar entender por que ele, diante de tudo, não vendeu sua alma. Thomas More nasceu em 1478, em Londres. A Europa do século XV estava vivendo um período de transformações profundas. Na Itália, por exemplo, o Renascimento florescia, trazendo novas ideias sobre a arte, ciência e humanismo. A Inglaterra também estava vivendo o seu momento de ascensão, mas era um reino cheio de contradições. A vida que se vivia nas cidades era bastante movimentada, com o comércio crescendo rapidamente. Porém, a maioria da população ainda vivia no campo, debaixo de um sistema feudal, que aos poucos começava a dar sinais de que as coisas não iam tão bem assim. Filho de um juiz respeitado chamado John More, o jovem Thomas foi criado num ambiente que valorizava a educação e a disciplina. Logo cedo, ele mostrou que tinha uma inteligência brilhante e uma curiosidade insaciável. Quando ele tinha 12 anos de idade, foi enviado para servir como pajem na casa do cardeal John Morton. Este era o arcebispo da Cantuária e uma das figuras mais poderosas da Inglaterra. Foi ali que Thomas teve seu primeiro contato com o mundo da política e da religião. Durante sua juventude, Thomas enfrentou uma das decisões mais importantes de sua vida. Ele estava com cerca de 20 anos quando decidiu viver entre os monges cartuchos na Cartucha de Londres. Essa é uma ordem religiosa que foi fundada por São Bruno de Colônia no ano 1084, na França, e seus monges tiveram mais tarde um papel crucial para a renovação das ordens monásticas dos séculos XI e XII. Os monges cartuchos são conhecidos em todo o mundo pelo seu rigor, austeridade e pela busca de Deus no silêncio e na solidão. Durante 4 anos, Thomas esteve entre eles como leigo e compartilhou da vida austera desses homens de fé, participando de suas orações, jejuns e meditações. A espiritualidade profunda dos cartuchos marcou para sempre a vida de Thomas, ao ponto de ele chegar a considerar tornar-se também um monge. Após um período de muita reflexão, ele concluiu que sua vocação era mesmo viver no mundo, sem, no entanto, abandonar a profundidade espiritual que havia encontrado. E foi assim que no ano de 1504 ele começou sua carreira política,
onde buscava o equilíbrio da vida ativa com a contemplação, pois a sua decisão era servir a Deus no mundo através de sua família, sua carreira e sua fé. Em 1505, Thomas casou-se com Joanna Colt, uma jovem de caráter muito doce e gentil. Esse casamento foi feliz. Juntos eles tiveram 4 filhos: Margaret, Elizabeth, Cecília e John. Thomas era um pai muito dedicado. Ele acreditava na educação para os filhos. Sua filha mais velha, Margaret, por exemplo, tornou-se uma das mulheres mais eruditas da Inglaterra, graças, em grande parte, ao ensino cuidadoso de seu pai. Thomas dizia que a educação deveria ser uma combinação de fé, razão e virtude. Além de ensinar seus filhos a ler e escrever em latim e grego, ele também os incentivava a refletir sobre questões morais e espirituais. Ele enxergava a educação como uma forma de preparar os filhos não apenas para o sustento neste mundo, mas, sobretudo, para uma vida de integridade e serviço a Deus. Porém, a felicidade de Thomas foi abalada pela morte precoce de sua esposa Joanna, em 1511. De repente, ele se vê como viúvo e pai solteiro de 4 crianças pequenas. Esse período foi muito difícil, que exigiu dele uma disciplina extraordinária. Ele agora precisava conciliar suas responsabilidades como pai com sua carreira em crescimento e sua vida espiritual. Foi nesse momento que ele mostrou sua força de caráter, mantendo-se firme em suas convicções e encontrando apoio em sua fé. Thomas casou-se novamente, desta vez com uma senhora de nome Alice, uma viúva de personalidade forte e muito prática. Ela já tinha uma filha do primeiro casamento. Alice trouxe nova ordem à casa de Thomas e juntos eles formaram uma família muito unida. Thomas era conhecido por seu senso de humor e pela sua generosidade. Ele costumava abrir as portas de sua casa para os pobres e necessitados. E dizem que suas refeições eram sempre acompanhadas de risos e conversas animadas de altíssimo nível. Thomas não apenas abria as portas de sua casa para os pobres, mas também os visitava, pois estava sempre movido por um profundo senso de caridade e desejo de compreender suas reais necessidades. A sua generosidade e seu bom humor faziam dele uma companhia agradável. E uma das coisas muito interessantes de se ver era que em sua casa a alegria e a fé caminhavam lado a lado. Foi nesse cenário de harmonia que o talentoso Hans Holbein, o jovem, encontrou inspiração para retratar a família de Thomas. O pintor conseguiu capturar não apenas os traços físicos, mas a essência desses momentos de felicidade compartilhada. Através de pinceladas precisas, a sensibilidade de Holbein imortalizou a serenidade de uma família que era unida pela fé e pelo amor. Thomas cultivava uma vida espiritual intensa e profundamente conectada à sua fé. Todas as sextas-feiras, por exemplo, ele reservava um tempo para meditar sobre a paixão de Nosso Senhor. E assim ele conseguia mergulhar nas passagens que narravam os sofrimentos de Cristo. Essa prática não era apenas um ritual, mas era uma forma de se unir ao sacrifício redentor, encontrando na cruz a força para enfrentar suas próprias provações. Em sua casa, sua espiritualidade transbordava também para a vida familiar. Quando os filhos ou a esposa se queixavam de alguma coisa, das dificuldades e contrariedades do dia a dia, Thomas lembrava a todos, com serena firmeza, que eles não podiam pretender ir para o céu num colchão de penas, como ele dizia. Ele os convidava a refletir sobre os sofrimentos de Cristo, ensinando-lhes que o servo não é maior do que o seu Senhor. Essas palavras não eram apenas da boca para fora ou um consolo, mas
era um chamado à resiliência e à identificação com a cruz. Além disso, Thomas também praticava penitências pessoais, não como um gesto de mera austeridade, mas como uma forma de fortalecer sua alma e aprofundar sua união com Deus. Para ele, a cruz não era apenas um símbolo de dor, mas uma fonte de fortaleza e esperança. Ele enxergava cada contrariedade do dia a dia como uma oportunidade de crescer na fé e na virtude. E era assim que os pequenos sacrifícios do cotidiano iam se transformando em degraus para a santidade. Ao mesmo tempo em que construía uma vida familiar sólida, Thomas também se destacava na vida pública. Sua reputação como advogado honesto e eloquente crescia cada vez mais. E logo ele chamou a atenção do rei Henrique VIII. Em 1529, Thomas foi nomeado Lord Chanceler, o cargo mais alto do reino após o próprio rei. O chanceler era responsável por supervisionar o sistema legal e garantir que a justiça fosse administrada de acordo com a lei e os princípios morais. E Thomas, como era conhecido por sua integridade, erudição e profunda fé católica, logo ele tinha todas as qualidades necessárias para assumir o cargo. E foi isso que aconteceu. Ele assumiu o posto com a determinação de servir ao bem comum, sempre guiado por sua consciência e sua fé. Acontece que o reinado de Henrique VIII era mesmo muito turbulento. O rei, que inicialmente parecia um governante justo, começou a mostrar sinais de impetuosidade e egoísmo. Em 1521, Henrique havia escrito uma carta ao Papa Leão X, defendendo a fé católica contra os ataques de Martinho Lutero. Lutero, que 4 anos antes havia provocado uma revolução em toda a cristandade. O Papa, muito impressionado com a eloquência e devoção do rei, deu a ele o título de defensor da fé. Henrique, claro, estava bastante orgulhoso com esse título, mas com o tempo sua lealdade à igreja começou a vacilar. E Thomas, que era um leal servidor do rei, logo se viu diante de um terrível dilema. Ele se perguntava como seria possível conciliar seu dever para com o monarca com sua fidelidade à igreja e à sua própria consciência. E essa situação ficou ainda mais difícil para Thomas quando o rei Henrique VIII decidiu pedir a anulação de seu casamento com Catarina de Aragão, pois o rei pretendia se casar com Ana Bolena. E como essa decisão do rei certamente provocaria uma ruptura com a Igreja Católica, Thomas não estava nem um pouco interessado em compactuar com isso. Catarina era filha dos reis católicos Isabel I de Castela e Fernando II de Aragão. E desde pequenininha, ela já estava destinada a fortalecer alianças políticas. Aos 3 anos de idade, ela foi prometida em casamento a Arthur, príncipe de Gales, que era o herdeiro do trono inglês. Aos 15 anos, Catarina chegou à Inglaterra para se casar com o jovem príncipe, mas o seu destino tomou um rumo trágico. O que aconteceu foi que, 5 meses após a cerimônia, Arthur faleceu, deixando Catarina viúva. E isso gerou um impasse político entre Inglaterra e Espanha, pois agora a aliança entre os 2 reinos estava ameaçada. Para manter os laços diplomáticos, decidiram que Catarina deveria se casar com Henrique, irmão mais novo de Arthur. Em 1509, com a morte do rei da Inglaterra, Henrique VII, o jovem Henrique subiu ao trono e desposou Catarina, selando assim uma união que anos depois se tornaria o centro de um dos maiores conflitos da história da monarquia inglesa. O casamento dos 2 foi inicialmente feliz. Catarina era uma rainha dedicada e amada pelo seu povo. Ela era uma mulher piedosa, muito conhecida por suas obras de caridade. No entanto, após anos de casamento, Catarina não conseguia dar a Henrique um herdeiro homem que sobrevivesse à infância. Ela deu apenas uma filha, a futura Maria I Tudor. O fato de ter uma menina como herdeira deixava o rei profundamente insatisfeito. Acontece que a Inglaterra do século XVI
enxergava a sucessão do trono como um assunto de extrema importância. E a ideia de uma mulher governante não era muito bem vista pelo povo. O rei Henrique estava cada vez mais obcecado com a ideia de ter um herdeiro homem e chegou mesmo ao cúmulo de questionar a validade de seu casamento com Catarina. Não era somente a questão do herdeiro que estava em jogo. O rei havia se interessado pela jovem Ana Bolena, uma dama de companhia da rainha, cuja personalidade forte e ambiciosa cativou a atenção de Henrique. Ana Bolena, por sua vez, alimentava a esperança de se tornar rainha, e isso só seria possível se o casamento de Henrique com Catarina fosse anulado. Foi então que o rei passou a argumentar que seu matrimônio era inválido, pois ele dizia que Catarina havia sido esposa de seu irmão falecido, Arthur. Henrique baseou toda a sua argumentação em uma interpretação particular e específica das Escrituras Sagradas, citando especialmente uma passagem do livro de Levítico, capítulo 20, versículo 21, onde diz que havia uma proibição do homem se casar com a viúva de seu irmão, sob pena de não ter descendência. No entanto, essa interpretação foi amplamente questionada, tanto por teólogos quanto por juristas. O casamento de Henrique e Catarina havia sido aprovado pelo Papa Júlio II em 1509. Esse casamento aconteceu após uma dispensa especial que permitia essa união, uma vez que o casamento de Catarina com Arthur não havia sido consumado. Além disso, a própria Bíblia, em outra passagem, permitia e até incentivava que um homem se casasse com a viúva de seu irmão em certas circunstâncias, especialmente para garantir a continuidade da linhagem familiar. Mas o rei estava determinado a seguir com seu plano. Ele não apenas buscava justificar sua decisão com base religiosa, mas também começava a desafiar a autoridade do Papa. E isso era algo impensável para um monarca que até então ostentava o título de defensor da verdadeira fé. Ao contrário do rei, a rainha Catarina era uma mulher piedosa e não estava nem um pouco disposta a fazer a livre interpretação das Escrituras. A rainha insistia que seu casamento com o príncipe Arthur nunca havia sido consumado, e isso, segundo a lei canônica, tornava seu matrimônio com Henrique perfeitamente válido. Catarina era mesmo uma mulher de muita fé. Ela se recusava a aceitar a anulação e defendeu o sacramento do matrimônio até o fim de sua vida. Enquanto isso, Henrique VIII esperava que seu chanceler apoiasse publicamente sua causa na questão da anulação do casamento. No entanto, Thomas não podia, em boa consciência, apoiar essa anulação. Para ele, o casamento de Henrique com Catarina era válido e a autoridade do Papa, enquanto chefe da Igreja, era suprema em questões matrimoniais. E ponto final. Thomas ainda tentou permanecer neutro, evitando fazer comentários públicos sobre essa questão, mas logo percebeu que isso não seria possível. A partir de 1531, Henrique e Ana Bolena passaram a viver juntos abertamente, enquanto Catarina de Aragão foi afastada da corte e confinada em residência no interior do país, praticamente em prisão domiciliar. Para dar legitimidade a seu adultério, o rei encontrou um aliado no novo arcebispo da Cantuária, Thomas Cranmer. Este homem, em 1533, rompeu com a Igreja de Roma e declarou nulo o casamento de Henrique VIII com Catarina de Aragão. Pouco tempo depois, o rei casou-se com Ana Bolena e Ana foi coroada rainha em uma cerimônia suntuosa. Para consolidar a nova linha sucessória do rei, o parlamento aprovou o Ato de Sucessão em 1534. Esse ato basicamente declarava Maria, filha de Catarina, como ilegítima. Assim também declarava que os filhos de Henrique, com Ana Bolena, seriam agora os herdeiros legítimos do trono. No mesmo ano, Henrique se declarou como chefe supremo da Igreja da Inglaterra. E isso ele fez através do Ato de Supremacia. Esse ato marcou a separação definitiva com Roma
e a criação da Igreja Anglicana. Essa igreja seria agora uma instituição nacional sob o controle direto do monarca. A partir de então, o Papa não tinha mais autoridade sobre os assuntos religiosos na Inglaterra. E qualquer um que se recusasse a reconhecer Henrique como chefe espiritual da igreja era considerado traidor. É verdade que muita gente apoiava o rei, especialmente aquela parte da nobreza que se beneficiou diretamente da dissolução dos mosteiros, apropriando-se das terras da igreja e transformando as antigas casas de oração em residências aristocráticas. As igrejas católicas foram convertidas em templos anglicanos e os símbolos da antiga fé foram substituídos pela nova ordem religiosa. No entanto, nem todos aceitaram passivamente essas mudanças. Em 1536, aconteceu um movimento de revolta conhecido como a Peregrinação da Graça. Este foi um dos maiores levantes populares contra as políticas do rei Henrique. Milhares de pessoas marchavam pelas ruas, caminhavam em protesto, exigindo a restauração dos mosteiros, o fim da dissolução das instituições religiosas e a reconciliação com Roma. A revolta foi pacífica, mas a reação do rei foi brutal. Após fazer várias promessas falsas de diálogo, o rei ordenou a repressão violenta da rebelião e seus líderes foram executados de forma exemplar. Nessa época, as prisões da Torre de Londres estavam repletas de mártires. Entre eles estava John Fisher. Este era um bispo muito famoso, um dos mais fervorosos defensores da fé católica e da autoridade papal. O bispo Fisher havia se recusado a reconhecer Henrique como chefe da igreja e por isso ele foi preso, julgado e executado em 1535. Mais tarde, esse homem virtuoso foi canonizado pelo Papa Pio XI. E Thomas More não concordava com as ideias do rei. Por isso ele pediu demissão em 1532 e se retirou para a vida privada. Porém, ele sabia que seu conflito com o rei estava longe de terminar. Quando Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica e se autoproclamou chefe supremo da Igreja da Inglaterra, isso foi um escândalo geral. Todos os súditos foram obrigados a jurar lealdade ao rei por meio do ato de supremacia. Porém, Thomas não fez esse juramento. Ele continuava convicto de que a autoridade do Papa vinha diretamente de Deus e nenhum governante terreno poderia substituí-la. O rei não estava disposto a dialogar com seu ex-chanceler e muito menos deixá-lo em paz. É verdade que o rei já havia alcançado seu objetivo ao se casar com Ana Bolena, mas ele se lembrava muito bem de que Thomas não compareceu à coroação da nova rainha, e a ausência de Thomas foi interpretada como uma silenciosa, porém poderosa reprovação. Henrique sabia muito bem que Thomas permanecia uma figura influente, não apenas na Inglaterra, mas em toda a Europa. A falta de apoio de seu ex-chanceler, mesmo que não houvesse uma oposição aberta, poderia minar a legitimidade das ações do rei, tanto dentro quanto fora do país. Por isso Henrique insistiu que Thomas fizesse seu juramento de lealdade, tanto ao ato de sucessão quanto ao ato de supremacia. Acontece que Thomas não podia, em boa consciência, reconhecer a legitimidade desses atos. Para ele, aceitar o ato de supremacia significava negar a autoridade espiritual do Papa e, por extensão, renegar sua própria fé católica. A recusa de Thomas foi vista como um ato de traição e o rei passou a persegui-lo. Em abril de 1534, Thomas foi preso e levado para a Torre de Londres. Foi ali que ele viveu seus últimos meses em profunda reflexão. Ele não era apenas um prisioneiro do rei, mas era um homem testado em sua fé. E todos os dias ele era forçado a enfrentar a solidão e o temor da morte iminente. Em vez de ceder ao desespero, Thomas transformou sua cela em um santuário de oração e meditação. Durante todo o período em que esteve preso, ele escreveu incansavelmente, preenchendo centenas de páginas que testemunham a luta interior de um homem dividido entre a fragilidade humana e a força sobrenatural da fé. Em seus escritos, ele deixava transparecer a certeza
de que, ao perder tudo por fidelidade à verdade, ele ganhava algo infinitamente maior. Foi nessa época na prisão que ele escreveu sua obra A Sós com Deus. Um livro que, na verdade, é uma reflexão de uma alma que, com serenidade, já se preparava para o sacrifício supremo. A decisão de Thomas More não foi motivada por ambições políticas ou pelo desejo de desafiar Henrique VIII. Ele mesmo afirmou certa vez que nunca aconselhou ninguém a recusar o rei. Ele deixou que cada um seguisse a própria consciência. Agora, o que ele mais queria era que o deixassem seguir também a sua. Apesar de já estar afastado do poder e encarcerado na torre, ainda havia uma pressão muito forte sobre Thomas More. Seus inimigos exigiam que ele se submetesse, mas Thomas permaneceu firme, sustentado em sua fé e integridade. Suas cartas na prisão revelam que, se houvesse uma forma de atender ao rei sem trair sua consciência, ele o teria feito. Thomas aceitou o martírio, mas não o procurou. Em uma visita emocionante, sua filha Margaret tentou convencer o pai a mudar de ideia. Mas Thomas, com muita serenidade, tranquilizou a filha, afirmando que tudo o que Deus permite é para o bem maior. Ele estava certo de que nada poderia acontecer sem a permissão de Deus. Ela tentou muitas vezes convencer o pai a fazer o juramento para salvar sua vida. No entanto, Thomas estava resoluto, explicando que não poderia trair sua consciência, mesmo que isso significasse a morte. Sua esposa Alice também o visitou na prisão. Bem diferente de Margaret, Alice era uma mulher mais pragmática e menos inclinada às discussões filosóficas. Ela repreendeu o marido por sua teimosia, argumentando que ele deveria pensar na família e em seu bem-estar. Apesar de suas palavras duras, era evidente que Alice estava profundamente angustiada com toda aquela situação. Thomas, por sua vez, tentou confortar a esposa, mas manteve-se firme em sua decisão. Ele dizia que preferia morrer em paz com a sua consciência do que viver na desonra. O julgamento de Thomas More aconteceu em julho de 1535. Ele foi acusado de alta traição por se recusar a reconhecer Henrique como chefe da igreja. No tribunal, ele se defendeu com grande eloquência e muita coragem. Ele argumentou que nunca havia falado ou agido contra o rei, e que sua recusa em fazer o juramento era uma questão de consciência e não de deslealdade. Ele afirmou que o ato de supremacia contradizia as leis de Deus e da igreja, e que não poderia, em sã consciência, apoiar esse ato. No entanto, aquele tribunal, que já estava praticamente dominado pelo rei, já tinha tomado a sua decisão. Ou seja, Thomas More foi condenado à morte por traição. No dia 6 de julho de 1535, Thomas More subiu ao cadafalso com serenidade e dignidade. Até mesmo naqueles momentos, ele manteve aquela sua característica de calma e bom humor. Essa postura singular diante da morte vai lhe render o título de o Santo do Bom Humor. Em suas palavras finais, ele reafirmou sua lealdade ao rei, mas deixou bem claro que a sua devoção maior era a Deus. Era a Deus a quem ele devia amar acima de tudo. Sua execução não apenas causou um choque em toda a Europa, mas também consolidou sua imagem como mártir da liberdade de consciência e da integridade moral. Alguns dizem que Henrique VIII ficou profundamente amargurado com a morte de Thomas More. Afinal, Thomas não era apenas o seu Lord Chanceler, mas também um amigo leal e um conselheiro admirável. Dizem que, a partir daquele momento, o rei teria mergulhado em um estado de espírito que hoje chamaríamos de depressão. Se isso é verdade ou não, talvez nunca saberemos ao certo. O fato é que Henrique VIII nunca mais foi verdadeiramente feliz. O seu casamento com Ana Bolena, que tanto almejou,
fracassou de maneira trágica. Ele prendeu a esposa na Torre de Londres e, em 1536, ordenou sua execução. Nos anos seguintes, o rei ainda se casaria mais 4 vezes, porém, nunca realizaria seu desejo desesperado por um herdeiro homem que garantisse a continuidade de seu legado. A paranoia tomou conta de seu reinado e Henrique passou a viver atormentado pelo medo de invasões, fossem elas reais ou imaginárias. Ele estava mesmo muito enriquecido pela dissolução dos mosteiros, por isso ele gastou muito desse dinheiro para construir defesas costeiras contra uma possível invasão franco-germânica. Aos 55 anos, Henrique VIII teve uma das mortes mais terríveis da história, apenas 12 anos após a execução de Thomas More. O corpo de Henrique, todo inchado e doente, tornou-se um símbolo de sua decadência física e moral. Enquanto o rei deixava um legado marcado pela instabilidade, pela traição e pela infelicidade, Thomas More partiu deste mundo como um mártir da fé e da integridade. A sua morte não foi apenas um fim, mas um testemunho poderoso que ecoa através dos séculos. Thomas não apenas permaneceu fiel à sua fé e à sua consciência, mas inspirou sua família, especialmente seu genro, William Hooper. William era casado com Margaret, a filha mais querida de Thomas. Ele foi seduzido pelas ideias de Lutero. Então ele abandonou o catolicismo, o que causou grande preocupação a Thomas More. No entanto, Thomas nunca desistiu da alma de Hooper. Com paciência e amor, ele debateu incansavelmente com o genro sobre as questões da fé, sempre intercedendo pela sua conversão. O martírio de Thomas More, no entanto, foi o ponto decisivo na vida de William Hooper. Ele testemunhou a coragem inquebrantável de Thomas diante da morte. Viu também com admiração a sua fidelidade à fé católica, mesmo sob a ameaça de execução. E isso tocou profundamente o coração de Hooper. Foi como se o sangue derramado por Thomas tivesse regado aquela semente da fé que ainda resistia em sua alma. William não apenas retornou ao catolicismo, mas tornou-se um fervoroso defensor da fé em um reino cada vez mais hostil à Igreja de Roma. No ano de 1557, William Hooper escreveu a primeira biografia de Thomas More. Esta foi uma obra essencial para preservar a memória e o legado do homem que ele tanto admirava. Nesse livro, Hooper não apenas destaca a erudição e as virtudes de Thomas, mas também a sua coragem inquebrantável diante da morte. Através de suas palavras, Hooper garantiu que o exemplo de Thomas continuasse a inspirar gerações futuras, mostrando que a verdadeira grandeza está na fidelidade à consciência e à verdadeira fé, mesmo diante das maiores adversidades. Canonizado pela Igreja Católica em 1935, Thomas More transcendeu a esfera religiosa para se tornar um símbolo universal de resistência moral. A sua obra-prima, chamada Utopia, continua a iluminar mentes e corações, sendo utilizada como um farol de reflexão sobre justiça social, ética e o governo ideal. Podemos dizer que Thomas More combateu o bom combate, guardou a fé e acabou a carreira com dignidade. O seu testemunho de fé e coragem mostra a história de um homem que escolheu a verdade do Evangelho em vez da conveniência do poder.